Olá pessoal, Shalom, Shalom, Shalom. Aqui Profeta Laerte, eu quero compartilhar com você uma pequena palavra da parte de Deus hoje. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que ele é um pouco polêmico, né? Para alguns, mas que é fonte de uma bênção enorme na nossa vida, ou seja, ativa uma bênção poderosa na nossa vida. E eu quero falar hoje um pouco sobre dízimos. E o assunto que eu quero tratar aqui é por que Abraão deu o dízimo? Qual foi o motivo que levou Abraão a dar o dízimo? Se quando Abraão ele dá o dízimo, ele entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque, ainda não existia a lei mosaica. Então hoje nós vamos meditar um pouco nesse texto e vamos procurar entender o porquê que Abraão ele deu o dízimo ao Senhor, por que ele entregou o dízimo a Melquisedeque. O texto que eu quero ler com vocês está lá em Gênesis capítulo de número 14 e nós vamos ler do verso 18 até o 20. Diz assim a palavra de Deus: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a Abraão dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Ponto. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão viveu aproximadamente 500 anos, talvez, antes da lei mosaica ter sido dada, talvez um pouco menos, aonde Deus ele coloca dentro da lei a prática do dízimo. Hoje nós vemos muitas pessoas sendo contra essa prática porque dizem que o dízimo é algo da lei de Moisés. Mas nós vemos Abraão já praticando o dízimo, e se você continuar a leitura de Gênesis, você vai ver que Jacó, neto de Abraão, também faz um voto ao Senhor de que ele iria lhe entregar o dízimo se ele fosse com ele, coisa e tal. Então, o dízimo é algo que antecede a lei. E aqui Abraão ele não deu o dízimo por força de uma lei. E muitos hoje dizem que nos dias que nós vivemos, no tempo da graça, nós não somos obrigados a dar o dízimo. E eu concordo com essas pessoas. Não existe hoje obrigação no que diz respeito a eu entregar o dízimo ao Senhor, porque eu não vivo debaixo da lei. Então, eu estou fora dessa obrigação por força da lei de entregar o dízimo. Mas eu posso praticar o princípio como Abraão praticou. Então, ninguém na nova aliança é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado nem a aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Você não é obrigado a seguir Jesus, você não é obrigado a fazer nada. Você tem poder de escolher o que você quer. Se nós não somos obrigados a aceitar Jesus, ou a crer que Ele é o Filho de Deus, por que eu vou achar ou acreditar que eu sou obrigado a devolver dízimos? Então não existe uma lei que me obriga. Mas se eu recebo a revelação de quem é Cristo, se eu recebo a revelação do que eu vou receber seguindo a Cristo, com certeza eu vou querer segui-lo, eu vou querer recebê-lo e com certeza eu vou querer entregar-lhe os meus dízimos, ou o meu dízimo, porque dízimos eram da lei e existiam pelo menos 3 dízimos na lei mosaica, mas isso não é assunto para agora. Então hoje é dízimo, ok?
Mas vamos para o texto que nós lemos aqui. Por que será que Abraão ele deu o dízimo, sendo que ainda não existia uma lei que obrigasse ele a dar? Ou que trouxesse para ele esse conceito? A única conclusão que eu posso chegar é que Abraão o fez porque ele recebeu uma revelação de quem Deus era, de quem ele era em Deus, e então, por gratidão, ele decide honrar o Senhor. Olha só o que o texto diz. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. O que significa o pão e vinho? Pão e vinho, na nova aliança, são os elementos que Jesus utilizou para instituir a ceia. Então aqui nós vamos ver a lei da primeira menção, pão e vinho. E junto no contexto do pão e vinho, que são um tipo da ceia, e Melquisedeque é um tipo de Cristo, nós vamos ver o dízimo. Agora veja bem o que diz o texto, no verso de número 19. E abençoou Abraão, dizendo, ou seja, Melquisedeque vem a Abraão, traz para Abraão pão e vinho, e abençoa Abraão. Então, Abraão não foi abençoado porque ele devolveu o dízimo, porque ele entregou o dízimo. Na lei, para mim usufruir da bênção, eu precisava praticar a lei. Se eu não praticasse a lei, eu era punido. É mais ou menos como hoje. Digamos que você receba mais de R$2.000. Você mora no Brasil, você receba mais de R$2.000 por mês. Existe uma lei que diz que é obrigação sua pagar imposto de renda, querendo você ou não. Se você gosta disso ou não gosta, você é obrigado por força de uma lei. Assim era no tempo de Moisés, assim era na lei mosaica. Mas hoje nós não vivemos mais debaixo da lei mosaica, a aliança mudou. E hoje nós estamos no tempo da graça, então não existe mais essa lei que obrigue alguém a praticar isso. Mas mesmo assim nós podemos praticar. Veja bem, olha só. Então, o dízimo na nova aliança ele não serve para te abençoar, ok? Presta atenção. E abençoou Abraão dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. O que Melquisedeque estava falando para Abraão? O que significa a palavra bendito, bem falado? Seja bem falado, Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Como que Deus abençoou o primeiro homem? Se você for lá em Gênesis, você vai ver que Deus abençoou falando. Deus abençoa falando. Aqui Melquisedeque, sendo uma figura de Cristo, abençoou Abraão e disse, você é bem falado pelo Deus Altíssimo. Quando alguém é bem falado pelo Deus Altíssimo, significa que essa pessoa é abençoada. Então Abraão entendeu, eu sou abençoado. Deus escolheu me abençoar. Você tem que lembrar que essa passagem que nós lemos aqui está no contexto em que Abraão, com 318 homens nascidos na sua casa, vence uma guerra onde o seu sobrinho Ló estava envolvido, que não tinha nada mais e nada menos do que 4 exércitos. E quando ele volta de lá, Melquisedeque chega para ele e diz, você é abençoado. E Abraão entendeu. Pelo fato de eu ser abençoado, ser bendito pelo Deus Altíssimo, é que eu venci essa guerra. A ficha de Abraão começa a cair. E ele entende, eu só venci essa guerra, eu só conquistei essa vitória porque eu sou abençoado. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece, que prospera, e ela não te traz desgosto ou dor alguma. Então Abraão começou a entender aqui que ele só estava vencendo seus inimigos, que ele só estava prosperando porque ele tinha a bênção de Deus sobre ele. Ele era alguém abençoado pelo Deus Altíssimo.
E ele era abençoado pelo Deus Altíssimo por causa da graça de Deus. Abraão, ele era alguém que vivia pela fé. Então não existia uma lei, existia sim um relacionamento entre Abraão e Deus. E esse relacionamento entre Abraão e Deus resulta em intimidade. E todo aquele que tem intimidade, ele começa a ter revelação de Deus. Ele não precisa de uma lei exterior que obrigue ele a fazer algo para Deus. Ele faz porque ele deseja, porque ele quer. Então Abraão entende, eu sou abençoado por Deus. E aqui tem algo muito interessante aqui. O homem de Deus, o sacerdote, o ministro de Deus, ele tem que ajudar as pessoas a descobrir quem elas são em Cristo. E em Cristo elas são abençoadas. Então Abraão entendeu, eu sou abençoado. Tive aquela vitória porque eu sou abençoado. Eu sou abençoado. E agora olha só o que diz o 20. E bendito seja o Deus Altíssimo. Ou seja, bem falado seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos a Abraão em suas mãos. O que o Melquisedeque estava querendo comunicar para Abraão aqui? Abraão, você é abençoado por Deus. Você é bendito por Deus. E Deus é bendito ou bem falado por causa da tua vida. A tua vida é um testemunho para esses povos que te cercam de quem é Deus. As pessoas olham para você e falam bem desse Deus, porque Ele tem te abençoado. Então Deus era bem falado por causa das vitórias que Abraão conquistava. E aí o texto diz que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Agora a grande pergunta é, por que Abraão deu o dízimo de tudo? Se ele já era abençoado, se ele já tinha entendido que as vitórias que ele conquistava eram por causa da bênção de Deus, Abraão fez isso como forma de gratidão a Deus. Isso mesmo. Abraão quis encontrar uma maneira de agradecer a Deus, não apenas com palavras, mas com uma atitude. Abraão, ele demonstra a sua gratidão ao Senhor por tudo aquilo que ele havia feito na sua vida e estava fazendo e ainda iria fazer, entregando ao Senhor o dízimo. Então o dízimo, meu irmão, minha irmã, não é algo que você entrega porque você é obrigado ou porque uma lei exige que você faça. Não, você faz isso porque você entende que você é abençoado, que a fonte da tua bênção é Deus, que Ele é aquele que te dá todas as coisas, que você só tem isso que você tem, você só conquista isso que você conquista porque Deus é aquele que te abençoa. O dízimo é uma resposta minha de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz na minha vida, por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. Então, não é obrigação, é gratidão. Abraão entregou o dízimo porque ele entendeu, pô, Deus me abençoou tanto, Deus me deu tanta vitória, eu preciso fazer algo para demonstrar a minha gratidão a Deus. É a mesma coisa que um casal. Se você, marido que está me ouvindo agora, você, esposa que está me ouvindo agora, você vive falando para o teu marido, ou você para tua esposa, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, mas nunca tem uma atitude que demonstre verdadeiramente essas palavras que saem da tua boca. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai achar que você está mentindo. Atitudes falam mais alto do que palavras. Muitas vezes, as nossas palavras, elas não conseguem ser ouvidas no mundo espiritual, porque as nossas atitudes gritam muito mais alto. Então não adianta você falar que você é grato a Deus por isso, por aquilo, apenas da boca para fora.
Se você que está me ouvindo agora, ou me assistindo agora, é alguém que já entregou a tua vida a Cristo e sabe que você tem a bênção de Deus sobre você, que você é abençoado, você deveria, como uma forma de gratidão a Deus, não se perguntar mais se dízimo é da lei ou não é da lei, mas simplesmente honrar a Deus com isso. Quando você faz isso, o mundo espiritual, ele olha para você e reconhece como sendo verdadeiras as tuas palavras que você vive proferindo aí de agradecimento a Deus. Então, dízimo não é uma discussão se é da lei, se não é da lei, se é obrigação, se não é, se é para o tempo da graça, se não é. Abraão não vivia no tempo da lei, mas ele deu o dízimo. Eu e você não vivemos no tempo da lei, mas nós podemos dar o dízimo como forma de honrar o Senhor, como forma de mostrar ao mundo espiritual que nós de fato acreditamos que o Senhor é a fonte de toda a nossa provisão e a fonte de todas as bênçãos que nós temos na nossa vida. Seja alguém que pratique esse princípio, seja alguém que honre a Deus com esse princípio. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam disso, que são contrárias a esse princípio, falam muitas coisas, às vezes até ofensivas, contra aqueles que praticam, que ensinam esse princípio. Eu quero dizer algo para você que não se agrada dessa prática. Tenha isso para você mesmo. Não queira envenenar a alma, o coração de alguém que está chegando agora, que está se convertendo agora e que está sendo ensinado na palavra, e você talvez seja uma pedra de tropeço para essa pessoa não praticar isso. Você não vai conseguir fazer com que aqueles que já experimentaram a bênção do dízimo deixem de ser. Você pode fazer com que alguém que ainda não conseguiu entender totalmente esse princípio a não praticar. E com isso, você vai fazer com que essa pessoa deixe de honrar a Deus. Se você não quer honrar a Deus, o problema é teu. Mas não perturbe quem quer honrar a Deus com esse princípio. Ok? Um beijo no teu coração. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que os céus derramem sobre você como um orvalho as mais ricas bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu dou o dízimo, eu entrego o dízimo, porque eu sou descendente de Abraão. E o meu pai na fé fez, por isso eu também faço. E posso te garantir, isso tem sido motivo de alegria na minha vida, e eu não dou o dízimo hoje mais com tristeza, eu não dou por força de lei. Eu faço porque eu entendi que a fonte de todas as minhas bênçãos é o Senhor. E eu entrego o meu dízimo para honrar o Senhor. Amém? Beijão no teu coração. Deus derrame sobre você toda a graça para que você possa ter tudo em todo tempo, de forma mais do que suficiente para superabundar em toda boa obra que Ele preparou para que você andasse nelas antes da fundação do mundo. Que profeta, pastor Laerte, servindo a mesa em nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom, shalom. Até a próxima.